Segundo passo. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. A partir do momento em que lê o segundo passo, a maioria dos novos em AA enfrenta um dilema, às vezes bastante sério. Quantas vezes os temos ouvido reclamar? Olhem o que vocês fizeram conosco. Convenceram-nos de que somos alcoólicos e que nossas vidas são ingovernáveis. Havendo-nos reduzido a um estado de desespero absoluto, agora nos informam que somente um poder superior poderá resolver nossa obsessão. Alguns de nós se recusam a acreditar em Deus. Outros não conseguem acreditar, e ainda outros acreditam na existência de Deus, mas de forma alguma confiam que Ele levará a cabo este milagre. Pois é, nos meteram num buraco sem saída, tudo bem, mas e agora? Para onde vamos? Olhemos primeiro o caso daquele que diz que se recusa a acreditar, o caso do beligerante. Encontra-se num estado de espírito que só poderia denominar de selvagem. Está ameaçada toda a sua filosofia de vida, da qual tanto se gabava. Já não é fácil, pensa ele, admitir que está permanentemente vencido pelo álcool. Mas agora, ainda ferido por esta admissão, ele enfrenta algo realmente impossível. Gosta de abrigar a ideia de que o homem, elevado tão majestosamente de uma simples e primitiva célula, é hoje a ponta de lança da evolução e, portanto, o único Deus que ele conhece. Precisa renunciar a tudo isto para se salvar? A esta altura, seu padrinho em AA geralmente se põe a rir. E isto, pensa o recém-chegado, é o fim da picada. Pelo menos o começo do fim. E é mesmo. É começo do fim da sua vida anterior e o começo da sua entrada para uma nova vida. Seu padrinho provavelmente lhe diz: calma, calma, o obstáculo que você deverá saltar não é tão alto quanto parece. Pelo menos para mim não o foi. E nem o foi para um amigo meu que antes era vice-presidente da Sociedade Ateia Americana. Ele o superou tranquilamente. Bem, diz o recém-chegado, sei que está contando a verdade. Sem dúvida é um fato que AA está cheio de gente que antes pensava como eu. Mas como, nestas circunstâncias, pode alguém ir com calma? É isso que eu quero saber. É uma boa pergunta mesmo, concordo, padrinho. Acho que poderia lhe dizer como se acalmar, e nem terá que se esforçar muito. Faça o favor de escutar estas 3 afirmações. Em primeiro lugar, Alcoólicos Anônimos não exige que você acredite em coisa alguma. Todos os 12 passos são apenas sugestões. Em segundo lugar, para alcançar a sobriedade e para manter-se sóbrio, não é preciso aceitar todo o segundo passo de uma vez. Olhando para o passado, vejo que eu mesmo o aceitei aos pedaços. Em terceiro lugar, a única coisa que você realmente precisa é ter a mente aberta. Portanto, desista dos debates e pare de se incomodar com questões profundas, como, por exemplo, se foi a galinha ou o ovo que surgiu primeiro. Volto a repetir, a única coisa que você precisa é ter a mente aberta. O padrinho continua. Tome, por exemplo, o meu caso. Tive uma educação científica. Logo, respeitava, venerava, até adorava a ciência. Aliás, faço isso até hoje, tudo menos na parte da adoração. Vezes sem conta, meus professores apontavam o princípio básico de todo progresso científico. Procure e pesquise sem descanso, mas sempre com a mente aberta. Quando deparei com AA pela primeira vez, minha reação foi igual à sua. Esse negócio de AA, pensei, é totalmente anticientífico. Isso eu não posso tragar. Simplesmente recuso-me considerar tal bobagem. Então despertei. Tive de admitir que AA mostrava resultados, prodigiosos resultados. Percebi que minha atitude frente a esses resultados havia sido nada científica. Não era AA que tinha a mente fechada. Era eu. A partir do momento em que desisti de argumentar, comecei a ver e a sentir. Nesse instante, o segundo passo, sutil e gradualmente, começou a se infiltrar na minha vida. Não posso dizer a ocasião e a data em que vinha a acreditar num poder superior a mim, mas certamente tenho essa crença agora. Para adquiri-la, bastou-me parar de lutar e praticar o resto do programa de AA com o maior entusiasmo de que dispunha. É claro que isso não passa da opinião de uma pessoa baseada na própria experiência. Preciso assegurar-lhe, desde já, que os membros de AA seguem inúmeros caminhos à procura de fé. Se não interessar aquele que lhe sugerir, certamente descobrirá outro que lhe convirá, se ficar atento. Muitas pessoas como você começaram a resolver o problema pelo método da substituição. Poderá, se quiser, considerar AA em si como sua força superior. Nele se encontra um grande número de pessoas que resolveram seus problemas com o álcool.
Nesse sentido, certamente representam um poder superior a você que nem sequer chegou perto de uma solução. Seguramente poderá depositar sua fé neles. Mesmo esse mínimo de fé bastará. Encontrará muitos membros que, desta maneira, atravessaram a barreira inicial. Todos lhe dirão que, uma vez do outro lado, sua fé se ampliou e se aprofundou. Libertados da obsessão pelo álcool, com suas vidas inexplicavelmente transformadas, chegaram a acreditar num poder superior, e a maioria começou a falar em Deus. Consideremos agora a situação daqueles que já tiveram fé e a perderam. Existirão aqueles que se deixaram levar pela indiferença, aqueles que estão cheios de autossuficiência e que se afastaram de uma vez, aqueles que desenvolveram um preconceito contra a religião e aqueles que se encontram em plena rebelião porque Deus não satisfez suas exigências. Poderá a experiência de AA dizer a todos estes que ainda poderão encontrar uma fé que funciona? Às vezes, AA é aceito com maior dificuldade pelos que perderam ou rejeitaram a fé do que pelos que nunca tiveram, pois acham que já experimentaram a fé e não lhes serviu. Experimentaram viver com fé e sem fé, e em vista de que ambas as maneiras os decepcionaram amargamente, concluíram que não havia mais para onde ir. As barreiras da indiferença, da presumida autossuficiência, do preconceito e do desprezo provaram ser com frequência mais sólidas e formidáveis para estas pessoas que qualquer barreira construída pelo agnóstico duvidoso ou pelo ateu militante. A religião afirma que a existência de Deus pode ser comprovada. O agnóstico diz que não pode ser comprovada. E o ateu afirma que tem provas da inexistência de Deus. Evidentemente, o problema daquele que se afasta da fé é de uma confusão profunda. Acha-se desprovido do conforto de qualquer crença. Nem sequer num grau mínimo consegue alcançar a convicção do crente, do agnóstico ou do ateu. O desnorteado é ele. Alguns AAs podem dizer para o indeciso: sim, nós também chegamos a achar graça da nossa fé infantil. O excesso de confiança da juventude era muito para nós. Naturalmente, estávamos satisfeitos com a boa educação familiar e religiosa que nos legaram certos valores. Estávamos até certos de que deveríamos ser bastante honestos, tolerantes e justos, que deveríamos ser ambiciosos e trabalhadores. Estávamos convencidos de que estas simples regras de justiça e decência seriam suficientes. Ao começarmos a obter certo êxito material, baseados apenas nesses atributos comuns, achávamos que estávamos ganhando no jogo da vida. Estávamos estimulados e isto nos fazia felizes. Por que nos preocupar com abstrações teológicas e deveres religiosos ou com o estado de nossas almas na terra e no além? Bastava-nos o aqui e o agora. A vontade de ganhar nos levaria para a frente. Então o álcool começou a nos dominar. Finalmente, quando todos os nossos talões de pontos marcavam 0 e verificamos que mais um gol nos colocaria fora do jogo para sempre, foi necessário que saíssemos à procura de nossa fé perdida. Foi em AA que a descobrimos de novo, e você poderá descobri-la também. Agora chegamos a outro tipo de problema. O homem ou a mulher intelectualmente autossuficiente. A estes, muitos membros de AA podem dizer: sim, éramos como vocês, inteligentes demais para o nosso próprio bem. Adorávamos ouvir as pessoas nos chamarem de precoces. Usávamos nossa educação para nos inflar em balões orgulhosos, embora cuidássemos de esconder isso dos outros. Secretamente achávamos que podíamos flutuar acima dos outros, utilizando apenas o poder de nossos cérebros. O progresso científico nos dizia que nada estava além do alcance do homem. A sabedoria era onipotente. O intelecto era capaz de conquistar a natureza. Por sermos mais vivos do que a maioria, assim nos considerávamos, os espólios da vitória seriam nossos automaticamente. O Deus do intelecto substituía o Deus de nossos pais. Porém, mais uma vez, a cachaça tinha outras ideias. Nós, que tão brilhantemente havíamos vencido sem esforços, nos convertemos nos maiores derrotados de todos os tempos. Vimos que seria necessário reconsiderar, senão morreríamos. Encontramos muitos em AA que antes pensavam como nós. Ajudaram-nos a voltar ao nosso verdadeiro tamanho. Com o exemplo deles, nos mostraram que a humanidade e o intelecto poderiam ser compatíveis, conquanto a humildade estivesse em primeiro plano. Quando começamos a entender isso, recebemos a dádiva da fé, uma fé que funciona, fé que também está à sua disposição. Um outro grupo de membros de AA diz: estávamos desenganados com a religião e todas as suas obras. A Bíblia, dizíamos, estava cheia de bobagens.
Podíamos citar capítulos e versículos, sem contudo conseguir distinguir os beatos dos benditos. Em certas partes, sua moralidade era incrivelmente boa, em outras, má até o impossível. Porém, o que realmente nos decepcionou foi a moralidade dos religiosos. Olhávamos com maligna satisfação para a hipocrisia, os preconceitos e o orgulho opressor com que se vestiam tantos crentes. Como gostávamos de apregoar o fato prejudicial de que milhares de bons homens da religião ainda matavam uns aos outros em nome de Deus. Tudo isso significava, é claro, que havíamos substituído pensamentos positivos por pensamentos negativos. Depois de chegar em AA, tivemos de reconhecer que este defeito havia servido para alimentar nosso ego. Enquanto criticávamos os pecados de algumas pessoas religiosas, podíamos nos sentir superiores a todas elas. Além do mais, podíamos escapar à necessidade de olhar para nossos próprios defeitos. A hipocrisia, justamente o que havíamos condenado com desdém nos outros, era o nosso próprio pecado obstruidor. Esta falsa forma de respeitabilidade foi a nossa desgraça no tocante à fé. Contudo, compelidos ao AA, acabamos por aprender melhor. Como os psiquiatras muitas vezes observaram, o desafio é a característica predominante de muitos alcoólicos. Não é, portanto, de se admirar que muitos de nós tenham passado bastante tempo desafiando o próprio Deus. Às vezes, era porque Deus não nos entregara as coisas boas da vida que encomendáramos, da mesma maneira que uma criança que sempre quer mais faz uma relação sem fim de encomendas para Papai Noel. A maior parte das vezes, contudo, havíamos deparado com uma grande desgraça que, ao nosso ver, nos havia acontecido porque Deus nos havia abandonado. A moça com a qual queríamos casar se interessa por outro. Rezamos a Deus para que ela mudasse de opinião, mas não mudou. Rezamos para ter filhos saudáveis e ganhamos filhos doentes, ou então não conseguimos ter filho algum. Rezamos por melhorias nos negócios e não vieram. Nossos entes queridos, dos quais muito dependíamos, foram levados por atos de Deus. Então nos convertemos em bêbados e rezamos a Deus para que nos salvasse. E nada aconteceu. Essa era a falha mais impiedosa de todas. Para o diabo com este negócio de fé, dizíamos. Quando encontramos AA, nos foi revelado o erro de nossa rebeldia. Em nenhum momento havíamos pedido para saber qual seria a vontade de Deus para conosco. Ao contrário, vivíamos dizendo-lhe o que deveria ser. Reconhecemos que nenhum homem poderia acreditar em Deus e desafiá-lo ao mesmo tempo. A crença significava confiança e não o desafio. Em AA, vimos os frutos dessa crença. Homens e mulheres salvos da última catástrofe do álcool. Vimos-los enfrentar e superar suas dores e suas provas. Vimos-los aceitar com calma situações impossíveis, sem o desejo de fugir ou de recriminar. Isto não era apenas fé. Era uma fé que funcionava sob todas as condições. Logo concluímos que, fosse qual fosse o preço da humildade que tivéssemos de pagar, nós o pagaríamos. Agora, tomemos o cara cheio de fé, embora cheirando a álcool. Ele se considera devoto. Suas observâncias religiosas são cuidadosas. Tem certeza de que ainda acredita em Deus, embora suspeite que Deus não acredita nele. Faz promessas e mais promessas para não beber. Após cada uma, não só volta a beber, como também se comporta pior do que antes. Tenta valentemente lutar contra o álcool, implorando pela ajuda de Deus. Mas a ajuda não vem. Então o que se passa com ele? Para os clérigos, os médicos, os amigos e os parentes, o alcoólico bem intencionado que se esforça bastante é um enigma doloroso. Mas, para a maioria dos membros de AA, não o é. Somos muitos os que já fomos como ele e encontramos a chave do enigma. Esta chave tem que vir com a qualidade da fé e não com o volume da prática religiosa. Esse foi o nosso ponto cego. Acreditávamos ser humildes quando não o éramos. Considerávamos haver praticado a sério nossas religiões, conquanto, após uma apreciação honesta, reconhecemos que havíamos sido apenas superficiais. Ou, indo ao outro extremo, havíamos nos banhado no emocionalismo, confundindo este com os verdadeiros sentimentos religiosos. Em ambos os casos, estávamos querendo receber sem dar. A verdade era que não havíamos varrido nossa casa interior para que Deus entrasse em nós e expulsasse a obsessão. Jamais havíamos, no sentido profundo e significativo, nos examinado. Jamais havíamos reparado os danos que havíamos causado aos outros ou dado livremente de nós a qualquer outro ser humano sem pedir algo em troca. Nem sequer havíamos aprendido a rezar de maneira certa. Sempre havíamos dito, concedei-me as coisas que eu desejo, em vez de, seja feita a vossa vontade.
Ignorávamos por completo o verdadeiro amor a Deus e ao semelhante. Assim enganamos a nós mesmos e permanecemos incapazes de receber a graça suficiente para nos devolver a sanidade. Pouquíssimos são os alcoólicos ativos que têm consciência do grau de sua maluquice ou, percebendo-a, têm a coragem de enfrentá-la. Alguns estão dispostos a se classificarem de bebedores problema, mas não aceitarão a simples insinuação de que estão mentalmente doentes. São amparados nesta cegueira por um mundo que não compreende a diferença entre o beber racional e o alcoolismo. A sanidade se define como saúde mental. Contudo, em um alcoólico, analisando sobriamente seu comportamento destrutivo, poderia se considerar possuidor de saúde mental, caísse a destruição sobre um objeto ou sobre sua estrutura moral. Portanto, o segundo passo é o ponto de reagrupamento para todos nós. Sejamos agnósticos, ateus ou ex-crentes, podemos nos agrupar neste passo. A verdadeira humildade e a mente aberta poderão nos conduzir à fé, e a toda reunião de AA é uma segurança de que Deus nos levará de volta à sanidade, se soubermos